aqui, caderno de apoio, atividades da trilha 4, onde vocês vão postar os resultados aí respondidos, né, da trilha 4, e aqui na trilha 5, as atividades respondidas da trilha 5. Vamos então aqui para o caderno de apoio, tá? Trilha 4, vamos estudar agora técnicas de leitura. Como é que funciona aqui? Vamos, ponto de encontro. Hi there, how's everything? Que bom encontrar você aqui e pode lhe fazer um convite e poder lhe fazer um convite muito especial. Você sabia que no decorrer dessas páginas é possível descobrir técnicas de leitura em inglês? Não se preocupe se você não conhece muito vocabulário, porque você vai aprender a captar a ideia central do texto, observa, ideia central do texto, e obter informações específicas deles, mesmo sem traduzi-los completamente, não é demais? Além disso, vamos discutir um tema muito importante. Em instantes eu lhe contarei que tema é esse. Então vamos lá. Ó. Botando o pé na estrada. Como você se prepara para ler um capítulo do livro de história, geografia ou até mesmo filosofia? Pense um pouco a respeito. De fato, você se prepara para realizar esta leitura e depois de ler, você se recorda do que leu? Que tal escrever sobre essa autorreflexão no seu caderno de inglês? Você pode escrever em língua portuguesa mesmo. Para identificar a atividade, utilize o seguinte título: The Danger of Silence, que significa o perigo do silêncio. Então, ó, vamos utilizar aí o caderno, né, de inglês, vamos colocar em português mesmo, tá? Vocês vão responder essas perguntinhas básicas aí para a gente começar. Vai fazer, ó, aí, como você se prepara para ler um capítulo de história, de geografia ou até mesmo filosofia? Como você se prepara para isso? Depois de ler esse material, você consegue fazer essa leitura, você consegue se lembrar do que você leu, né? Você se prepara para fazer essas leituras? O que acontece? Gente, nós vamos aprender aqui daqui a pouquinho umas técnicas de leitura que vai falar justamente sobre isso. Como vocês aí ganhar tempo com o texto, né? Em inglês. Vamos aqui, ó. Aliás, vamos pensar sobre isso também. Por que será que o título dessa trilha é O Perigo do Silêncio? O que você acha que esse título quer dizer? Anote sua opinião em seu caderno. Na verdade, não é o título dessa trilha, tá? Vamos dizer assim, que é um texto que está dentro dessa trilha, que ele está logo aqui embaixo, quer ver? Ele está aqui embaixo, aqui, ó. The Danger of Silence. Nós temos aqui um texto, tá? Que vocês vão aí, vocês vão dar uma estudada nele, do Clint Smith, né? Então tá no site ali, né? Vamos chegar daqui a pouquinho nele lá. Vamos parte aqui. Vamos por parte. Então, vocês vão escrever aí, ó. Por que você acha que o título daquele texto se chama O Perigo do Silêncio? Aí vocês vão estudar o texto e tal. 3. Lendo as paisagens da trilha. Observe a foto abaixo com atenção e responda as Peraí. questões que seguem. Pessoal, pode fechar o microfone aí para não dar ruídos aqui, por favor. É só para não atrapalhar muito. Aqui, observe a foto abaixo com atenção e responda as questões que seguem. Anote suas respostas no caderno. Olha essa imagem aí, vocês vão olhar para essa imagem. Tem várias pessoas levantando suas bandeiras aí, fazendo algum protesto, né? Fazendo aí esse movimento aí a respeito de alguma coisa, né? Pelas imagens, pelo colorido e tal, dá para perceber mais ou menos do que pode se tratar, né? Então, ó, o que está acontecendo na cena retratada? Quais elementos da foto, incluindo palavras ou outras imagens, fizeram chegar à resposta anterior? Na foto há a frase Silence is violence. O que você acha que isso quer dizer no contexto da cena apresentada? Vamos responder aí. 4. Explorando a trilha. Vamos retomar a reflexão do início da nossa conversa. O professor de História ou de Filosofia solicita que você leia um capítulo do livro didático. Em casa, embora não muito animado, você se prepara para lê-lo.
Senta-se confortavelmente, abre o livro na página indicada e começa a sua jornada. Então, quase perto do fim do segundo parágrafo, você se pergunta quantas páginas isso tem mesmo? E folheia o capítulo até a última página para descobrir o que parece ser uma má notícia. Isso tudo você se pergunta em desânimo. Alguém aí já fez isso? Está lendo um material, aí você já vai lá para a última página, você quer saber o tamanho, né? Porque já fica agoniado ali. Já, sim. É comum, né? Às vezes a gente já vai ler um material com preguiça, já pensando, oh meu Deus, eu vou ter que ler isso aqui tudo, né? E aí é assim mesmo. Ó, mesmo assim, continua a leitura. Afinal, você não quer desistir fácil. Então, antes de terminar a sua segunda página completa, você pega, você se pega pensando em alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o tema do capítulo. O texto está falando sobre a Primeira Guerra Mundial e você está pensando naquela mensagem que recebeu no WhatsApp. Já aconteceu isso com você? Mas a melhor notícia é que existem estratégias que, quando aplicadas, são capazes de mudar completamente o sentimento de que estamos perdendo tempo e de que não estamos aprendendo nada. Aqui é aquela ideia, você está lá lendo um texto, aí você está pensando na morte da bezerra, e o texto está lá, você às vezes está lendo e não está conseguindo raciocinar no que o texto está dizendo, né? Essas trilhas anteriores, em trilhas anteriores, você certamente ouviu falar de estratégias de leitura, mas agora vamos conhecer melhor uma delas, o skimming. Guarde bem essa palavra, pois essa estratégia é essencial para evitar que sua mente vagueie durante a leitura. E também é a estratégia que permite que você obtenha a ideia central do texto. Pessoal, nós vamos ver aqui nesse material duas técnicas. Skimming, nós estamos vendo aqui, tá? E o scanning, que nós vamos ver na sequência. O que vem a ser o skimming? Ó, é a leitura ou análise superficial, né, que fazemos de um texto antes de lê-lo. Pode ser instintivo, mas a aplicação consciente do skimming ajudará você a conhecer o território, ou seja, a se preparar para a leitura propriamente dita. Começar a ler um livro, capítulo ou texto sem se preparar para ele é um erro que pode ser evitado de modo simples. Antes de começar a sua leitura, portanto, o leitor deverá, olha, para vocês aí começarem a utilizar a técnica skimming, primeira coisa que você vai fazer, se perguntar por que vai ler aquele texto. A nossa mente vagueia quando lemos sem saber o motivo de fazermos o que estamos fazendo. Assim, no mínimo, seu propósito deve ser o de descobrir do que se trata. Gente, a primeira ideia que nós temos aí quando se trata do skimming é fazer um apanhado geral do texto para tentarmos identificar aí sobre o tema que aquele texto está dizendo, principalmente o título, é o que normalmente aí é o que a gente vai ter uma ideia central do texto, passar um olho pelo texto, né, procurando algumas palavras, algumas coisas, ó. Verificar a quantidade total de páginas que será lida. Você vai lá dar uma olhadinha na quantidade de página, né? Observar todos os títulos, subtítulos, imagens, tabelas e gráficos relacionados ao texto. É muito importante. Pessoal, quando eu fui fazer uma prova mesmo no Enem, não me recordo aqui o ano que eu fiz, eu ainda não sabia pouca coisa de inglês, tá? E eu fui fazer essa prova e aí o que acontece? Eu fazia essas técnicas de leitura e não sabia que eu estava fazendo elas, nem conhecia, sabia do nome skimming, scanning, não sabia dessas técnicas, mas eu utilizava elas sem saber que elas existiam de fato. Porque o que eu fazia? A primeira coisa que eu olho quando eu vou no texto, pode ser até em português mesmo, eu faço um olho pelo texto, olhando o título, eu olho o subtítulo, né? Eu estou falando mais de texto, né? Que texto a gente não vai olhar assim, quantidade de páginas, um texto pequeno de prova. Eu olho o título, subtítulo, aí eu vou direto para as imagens, dou uma olhadinha, se tiver tabela, gráfico, eu dou uma olhada, né? Vou vendo ali algumas palavras que eu sei o que significa, palavras também que parecem aí que
se parecem com português. Então, a partir disso, eu já vou ter ali uma noção se aquele texto está falando sobre futebol, sobre música, sobre teatro, sobre racismo. Pelo menos a ideia central eu já vou ter ali naquele momento. Então, observar títulos, subtítulos e imagens, tabelas, gráficos, algumas coisas relacionadas ao texto é muito importante. Depois aqui, ó, letra D, ó, realizar uma leitura rápida de todo o capítulo sem parar, né? Olha o que você vai fazer, uma leitura rápida, tá? Não é uma leitura aprofundada daquele texto. Você vai ler aquele texto e você vai ignorar, vai passar por cima das palavras que você não conhece. Tem alguma palavra que você conhece, você não dá nem muita ligança para ela. Você vai passando palavra por palavra, fazendo o apanhado do parágrafo, né? E vai ali reconhecendo apenas aquelas palavras que você já sabe, né? O significado, ou palavras que aí ela é tão parecida com o português que já passa a ideia para você do que significa, né? Que são os chamados os cognatos. Trabalhei com vocês aí nas trilhas passadas, eu falei sobre cognato e falso cognato. O que é um cognato? Cognato vem a ser, pessoal, palavras que têm a escrita idêntica ao português, né? Idêntica ao português. Por exemplo, a palavra text, né? É a mesma coisa de texto. Ó, vamos buscar aqui, ó, deixa eu pegar uma palavra aqui, um cognato. A gente pode ver aqui, ó, silence, que se escreve silence. Olha a escrita dele. Você vai olhar para essa palavra aqui e você fala, poxa, essa palavra aqui significa silêncio, né? Então aqui é o que? Um cognato. Um cognato, uma palavra, ela se parece, né, com o português. Então você aqui já captou que o que significa, ó, movement, movimento, né? Então, assim, tem várias palavras que vai ajudar vocês a identificar do que se trata o texto. Civil, ó, civil. Essa palavra aqui também, ó, reflects, que é o que reflete, reflete. Então, palavras que parecem, né, aí no português, tá bom? Então vamos lá. Então, realizar uma leitura rápida de todo o capítulo sem parar, ignorando partes confusas, as palavras desconhecidas. Tudo isso será descoberto depois, em outra fase. Nesta, nosso objetivo é captar a ideia central do texto de um modo geral. Em inglês também devemos aplicar o skimming. Vocês vão ver também, antes de tentar buscar uma informação específica dentro do texto. Desse modo, mesmo que não dê para traduzir todo o texto, ainda assim é possível saber do que se trata. No texto em inglês, observamos a forma do texto, as figuras, as palavras que conhecemos e as palavras que são familiares, conhecidas. Gente, até aqui vocês estão aí mais ou menos pegando? Sim. Entenderam, né? Scanning é o que? Algo mais superficial. Vamos lá, vamos recordar aqui. O que é que nós devemos fazer quando a gente se depara com um texto em inglês? O scanning. O que é que nós devemos fazer aí? Uma das coisas, fala pelo menos uma. Nós podemos. Analisar, fazer uma leitura rápida e Uhum. depois refletir mais ou menos. Isso, fazer uma leitura rápida das palavras, né? Isso. E procurando o que do texto, títulos, o que mais? Títulos e subtítulos. Mas tem mais coisa também. Tem imagens, tabelas. Imagem, gráficos, Isso, justamente. tabelas. Então, esses elementos dentro do texto a gente vai buscar antes de fazer aí a leitura mais minuciosa do texto, tá bom? Professor, Então, acho que eu fazia isso, viu? Para responder as provas, porque uhum, como eu não sabia ler, eu só analisava algumas palavras e uhum, mais ou menos interpretava ali, para achar isso, a questão correta. perfeito. É isso mesmo que a gente deve fazer. A primeira coisa é fazer isso, né? Porque imagina só, você chega no texto, tem várias palavras que a gente não conhece dentro do texto.
E aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que usar o que eu tenho naquele momento, não tem como correr, né? Então eu tenho que usar o que eu tenho naquele momento. Ou seja, palavras que você já conhece, palavras que parecem com português, que são os cognatos, né? Olhar o título do texto e tentar fazer tirar alguma ideia central daquele texto, né? Sobre o que esse texto está falando. Sobre o quê? Então é mais ou menos isso que a gente deve fazer primeiro, tá bom? Primeiro é o skimming. Olha só, assim gostaria de que você utilizasse todas as suas habilidades, né, de detetives e as discussões que tivemos até o momento para tentar descobrir qual a ideia central do texto a seguir. Então, pessoal, vocês vão analisar o texto aqui, ó, The Danger of Silence. The Danger of Silence, que é um texto aí que vocês têm, né, para nessa trilha que é o texto que vocês têm para estudar. Então vocês vão fazer o que, gente? Vocês não vão utilizar, lembrando, ó, não irão utilizar dicionário por agora. Esqueçam de dicionários online agora, porque agora a ideia é a gente realmente aí aprender a utilizar, a fazer aí a leitura de um texto como se estivesse fazendo uma prova ali e você não tem o dicionário naquele momento, você não pode perguntar para ninguém. Então, é se virar mesmo no que você tem. Então, vocês não irão utilizar agora o dicionário, tá? Teremos um momento para fazer isso. Então, vocês vão fazer uma análise desse texto, olhando aí, fazendo primeiro essa leitura skimming, tá? Que é uma leitura superficial, ó, superficial. Vão procurar as palavrinhas aí e tal. Aí, ó, resolvendo os desafios da trilha. Realize uma leitura rápida do texto, ignorando as partes que você não entender, informe. Aí vocês vão, ó, no seu caderno, vão colocar aí as respostas. As palavras que vocês conhecem e que mais se repetem no texto. Vocês vão colocar aí, gente, as palavras que vocês conhecem e as palavras que se repetem no texto. Só vão colocar as palavras lá, tá? Não precisa traduzir elas nessa resposta sua. Só coloca as palavras, retira lá do texto e coloca lá, vai fazendo a lista. Vamos fazer outra lista também, ó, a B, né? Item 5, letra B. As palavras que se parecem com palavras em português. Ou seja, nós estamos falando de quem, gente? Palavras que se parecem com português é o que aí? Cognatos. Justamente, os cognatos. C, vocês vão aí colocar, vão falar sobre o tema geral do texto. Vocês vão colocar lá sobre o que esse texto tem como o tema geral. Feito isso, aí agora a gente vai poder ir para a próxima técnica de leitura. Vamos lá. Quando buscamos uma informação específica dentro do texto, estamos, na verdade, utilizando outra estratégia, o scanning. Ó, scanning. O que é o scanning, meu povo? É a busca de informações exatas dentro do texto. Por exemplo, a resposta de determinadas perguntas. Fazemos o scanning quando não lemos o texto todo, mas vamos diretamente a uma parte específica do texto, procurando aquilo de que precisamos. Vamos praticar? Gente, isso aqui eu fazia demais da conta. Ainda faço até hoje. Português também uso muito isso quando eu preciso fazer uma prova, um concurso, alguma coisa. Isso aqui ajuda demais da conta. Por quê? A técnica de leitura do scanning também ajuda, porque, primeiro, skimming, você vai fazer uma ideia, vai fazer um apanhado geral do texto, tá? O scanning, você já vai direto no ponto. Você já vai direto no ponto. Porque às vezes o texto já está perguntando lá o que significa a frase, o que o autor quis dizer com a frase tal, 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 tal. Aí você não vai ficar lendo o texto todo, você vai diretamente naquele parágrafo onde está aquela frase, e aí você vai escanear aquela parte do texto que para vocês obterem a resposta. Ó, vamos praticar. Procure no texto a profissão de cliente, a profissão dele.
Vocês vão procurar no texto. Aí já é uma técnica de leitura, o scanning, né? Letra B. 4 consequências ruins geradas pelo silêncio. Letra C. 4 princípios de Clint adota na sala de aula, né? Adota na sala de aula. Então, essa aqui Não essa aí foi entendi o a letra C, não, professor. 4 princípios que Clint adota na sala de aula. Então, vocês vão ter que utilizar o texto. Agora vai ficar assim meio vago, porque vocês precisam primeiro dar uma lida no texto, né? Para tentar buscá-los, esses princípios. Ele vai falar lá de 4 coisinhas lá que ele adota na sala de aula, né? Que, que ele colocou para os alunos. Ah, E tá. ele vai falar lá que colocou para os alunos, né? Esses princípios no início do ano letivo. Aí vocês vão olhar lá, vão procurar, não use dicionário, tá? Por enquanto vai ser assim mesmo, vamos dizer assim, na raça, né? Vamos tentar aí descobrir sem dicionários, tá bom? Que a ideia agora é essa, é a gente tentar aí aprender essas técnicas. Ó, a trilha é sua, coloca a mão na massa. Cliente, começa a sua palestra com uma citação em inglês. Se diz, ó, quote, de Martin Luther King Jr. sobre o silêncio. Esse Martin Luther King aí foi um homem, né? Eu acho que tem um filme dele chamado Selma, que é uma luta lá pela liberdade dos negros. Ele era evangélico e lutou por essa igualdade racial dentro dos Estados Unidos, tá bom? Então ele vai dizer a seguinte frase, essa seguinte frase aqui, ó. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. But the silence of our friends. Então, ó, o que você acha que essa citação quer dizer? Como ela se relaciona com todo o texto que você leu? Você conhece mais citações como essas? Vamos pesquisar. Procure nas websites abaixo ou em redes sociais como Pinterest, Flickr, né? Flickr ou Instagram, citações sobre silence e oppression. E anote as que mais gostar em seu caderno. A trilha na minha vida. Ó, o texto revela a importância de evitar. Ô, gente, eu esqueci de comentar aqui, esse 2 aqui antes, ó, tá falando das redes sociais, é simples, vocês vão pesquisar sobre frases, né? Frases mais ou menos como essas, assim, que foi escrita aqui em cima. Vocês vão pesquisar aí nas redes sociais ou em sites mesmo, né? Frases sobre o racismo. Vocês vão pesquisar em inglês, vai colocar lá a frase em inglês e a tradução em português, tá bom? A trilha na minha vida. O texto revela a importância de evitarmos o comodismo em face de questões sociais graves que nos rodeiam e nos incentivam a falar sobre o assunto, ao invés de fingirmos que ela não existe. Que questões sociais abaixo mais afetam a sua comunidade, sua família ou você diretamente? Utilize as figuras para auxiliá-lo no entendimento das palavras que você não conhece. Anote em seu caderno, além de outras questões que não foram mencionadas, mas que você as considera importantes. Vocês vão olhar essas imagens aí, né? O texto vai falar o quê? De evitarmos o comodismo em face das questões sociais graves. Que questões sociais abaixo afetam a sua comunidade, sua família ou você diretamente, né? Nós estamos vendo aqui, ó, a primeira aqui, bullying, né? Domestic violence e racism, que aí são 3 coisas aí muito fortes dentro da sociedade hoje, né? Que precisamos combater fortemente.
Então, ó, anote no caderno, além de outras questões que não foram mencionadas, mas que você as considera importantes. Então, a pergunta é: que questões sociais, que problemas, né, sociais igual a este, mais afetam a sua comunidade, pode ser sua família ou até você mesmo? E depois também você pode usar figuras, tá, para melhorar o seu trabalho aí ou não. Se não quiser, não precisa utilizar. Você anote no seu caderno também outras questões que não foram mencionadas aqui, né? Tem aquela questão do feminicídio também, entre outras questões que não foram. Aqui também, ó, figura 4 tem mais aqui, né? Gender Identity, Discrimination, Animal Cruelty e Hunger. Olha, são todos temas aí que vamos trabalhar. Oitavo, proposta de intervenção social. Agora que você selecionou diferentes citações em inglês sobre opressão e injustiça, que tal break the silence, quebrar o silêncio e produzir cartazes de modo a expressar-se artisticamente, expondo seus sentimentos com respeito às questões sociais que afetam você. Pense em situações de opressão, injustiça em sua comunidade ou país, em que o silêncio se torna um empecilho para a mudança social. Você pode falar do que quiser: preconceitos, direitos humanos, crueldade contra animais, fome, etc. Ao terminar, uma dica legal é tirar uma foto da sua produção e postar em sua rede social ou criar um mural na escola junto com seus professores e colegas. Então vocês vão aí, eu não vou cobrar muito essa questão de divulgação aqui agora. Eu vou ver como é que eu vou fazer com vocês aí, porque vou ver onde é que eu posso fazer aí esta divulgação. Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer o quê? Vão tirar foto desse trabalho aqui, tá? Vão tirar foto desse trabalho aqui, enviar em Mas só alguma rede pode ser social. digital e enviar pelo aplicativo da sala mesmo? Então, aí eu vou chegar lá, ó. Vocês vão fazer essa atividade aqui, né? Essa atividade aqui, produzir aí alguma coisa, um cartaz, alguma coisa, né? Que vai falar sobre em situações aí de opressão, de injustiça em sua comunidade, certo? Artisticamente, você pode fazer um desenho, você pode fazer um poema. Vamos fazer, se for tudo que vocês forem fazer aí em texto, vocês vão fazer em inglês. Ou seja, basta você fazer, se você for fazer um poema, por exemplo, você faz ele em português, cria ele em português, falando, por exemplo, vou falar sobre o racismo. Em português, depois vai lá, traduz no Google Tradutor e vamos fazer o quê? Jogar isso em uma rede social, que pode ser o seu WhatsApp, pode ser Facebook, pode ser Instagram, qualquer rede social que você tenha. Você vai jogar lá, vai tirar um print mostrando que você publicou isso, tá bom? Esse trabalho, fazer um print dele. Por exemplo, eu joguei lá no Facebook o meu trabalho. Coloquei ele lá, eu tiro um print e mando, vai mandar para quem? Para mim no Google Classroom, lá no aplicativo da sala de aula do Google, tá bom? Nessa atividade aqui. Entendeu? Entenderam? Entendi. Certo. Pessoal, eu não estou vendo o chat aí não, tá? Se alguém está falando, vou até olhar aqui, porque aqui eu acabo não vendo nada. Não tem nada no chat. Vamos lá. E a autoavaliação, né? Uau, você percorreu todo o caminho comigo, aprendeu tantas coisas, parabéns. E você, o que achou do seu desempenho? Aí aqui é para falar mais sobre o desempenho, né? E tal, da unidade, da trilha. E agora, gente, outro muito importante, galera. Muito importante mesmo. Nessa aula aqui, ó, se vocês pegarem essa aula aqui, vocês vão aprender aí aproximadamente 400 palavras. Vocês acreditem? Aprender 400 palavras em inglês? Nossa, Rapidinho. Hã?
Nossa, né? Vai ser bom, porque eu não sei nenhum. Sabe, sabe sim. Vamos lá. Ponto de encontro, ó. Hey you, how are you doing? Né? Aí você vai falar que é ready for the next move. Hoje vamos falar do vocabulário em inglês, né? Então, vamos lá. O que você acha disso? Aqui eu vou traduzir para vocês aqui. Ei você, hey you, how are you doing? Né? O que você está fazendo? Aqui, ó. Ready for the next move, né? Pronto para o próximo vídeo, né? Pronto para o próximo movimento ou próxima atividade. A verdade é que aprender vocabulário pode ser muito divertido, conforme você vai notar no decorrer dessa trilha. Vamos lá? Botando o pé na estrada. Gente, eu leio um pouco rápido porque aqui eu passo mais ou menos 1 hora, né? Então, para fazer essa atividade, para não ficar tão cansativo para vocês, estou gravando ela aqui. Depois, quem quiser assistir de novo, poderá assistir. Botando o pé na estrada, vamos pensar um pouco. Você sabe o que quer dizer a palavra parent em português e a palavra library? E qual a diferença entre a tradução das palavras natural, naturally e naturality? Anote sua opinião no seu caderno e depois compartilhe com seus colegas em sala de aula, quando possível. Gente, vocês vão fazer uma pesquisa aí, vão usar o dicionário agora, tá? Vai colocar no caderno de vocês, ó. Vai colocar o que quer dizer a palavra parent, library. Vamos lá. Alguém poderia me dizer o que significa parent? Essa aqui, ó. Presente, alguma coisa assim. Presente. E library. Eu sei que a outra aí embaixo é natural. Essa aqui, ó, library. O que significa, o que poderia ser? Liberdade? Então, o que é que nós vamos estudar agora, pessoal? Nós falamos aí sobre cognatos, não foi? Que são as palavras parecidas no português. Tem muita gente que olha para esse aqui, ó, parent, vai falar assim, significa parente. E essa aqui, library, livraria, né? Ou liberdade, né? Como a colega disse. No caso aí, nós vamos falar um pouquinho agora aqui na sequência sobre os falsos cognatos. Essa aqui nós precisamos gravar essas palavras, porque essas palavrinhas chamadas falso cognato, ela engana a gente na hora de um texto. Porque você olha para ela, você pensa, nossa, essa palavra está muito parecida com o português e eu acho que significa tal coisa. E não é aquilo que a gente pensa. Graças a Deus, gente, que a quantidade de falsos cognatos é bem pequena em comparação aos cognatos. Falsos cognatos é bem menor, tá? Mas vamos lá, ó. Anote sua opinião em seu caderno, depois compartilhe com seus colegas em sala de aula. Então vocês vão procurar, ó, o que significa parent, library e qual a diferença entre a tradução das palavras natural, naturally e naturality. Certo? 3. Lendo as paisagens da trilha. Agora observe cuidadosamente a imagem abaixo e responda as perguntas apresentadas. Anote as respostas em seu caderno. Ó, observe a imagem, né? Tá vendendo uma fruta, né? E responda as perguntas abaixo. Você acredita que o local representado é em nosso país? Em que idioma as informações no cartaz estão escritas? Quais palavras do cartaz se parecem com as palavras em português, ou seja, os cognatos? Que informação está sendo apresentada? Aí vocês vão explorar aquilo lá, tá? 4. Explorando a trilha. Até agora você refletiu sobre diferentes palavras em inglês. De fato, aprimorar o vocabulário é muito importante, assim como as estratégias de leitura do skimming e scanning, por exemplo. Chegou o momento de discutirmos suas formas essenciais de conhecer palavras em inglês, pelo estudo dos cognatos e pelo estudo da formação das palavras.
ou seja, sua morfologia. Morfologia é o que? O estudo, aí é a formação das palavras. Então vamos lá. Primeiro, o nosso amigo cognato, ou graças a Deus que existem esses cognatos em inglês, viu? Eles ajudam muito. São palavras de outros idiomas cuja escrita é similar ou idêntica à escrita das palavras no nosso idioma. Por exemplo, se você vê essa palavrinha no texto, você vai falar, significa família, family. Family, família. Certinho, isso mesmo, mas significa a mesma coisa. Mas aí agora a gente precisa tomar cuidado com os falsos amigos, né? Vocês que já conheceram muitos amigos falsos aí sabem como é que é complicado lidar com eles. Você olha para eles e fala, acho que fulano é daquele jeito, né? Fulano é meu amigo. Quando você vai ver, né? Nada daquilo, né? Então, acontece aqui com a palavra time. Ó, olha só, time significa hora, tempo. Mas no nosso português, essa mesma palavra significa equipe, grupo, né? O time de futebol, a equipe de futebol, o time de vôlei, a equipe de vôlei, né? Mas se você falar, se você escrever essa mesma palavra para um americano, ele vai entender que você está dizendo sobre hora e tempo, né? Mas não se preocupe, não existem muitos falsos cognatos, graças a Deus. Porém, precisamos estudá-los se não quisermos ser pegos de surpresa. Preparei uma lista para vocês com alguns deles. Veja só, olha só aqui, viu? Se liga, grava esses caras aqui, que eles não são seus amigos, não, tá? Esses aqui são seus inimigos. Mas grave o nome dos seus inimigos aqui que você vai se dar bem nas provas. Aqui, ó. Eu não quero que você preste muita atenção na pronúncia que eu vou falar. É na escrita, tá bom? Preocupe-se com escrita. Pronúncia é muito bacana, é muito legal, tem que aprender, é bom. Mas na hora de prova do Enem, a prova não vai abrir a boca dela e vai perguntar o que, é que significa isso aqui. Não vai, né? Então você tem que saber a escrita. Mas vamos lá, ó. Actually significa, ó. Antigamente eu olhava para essa palavra, sabe o que eu achava que significava? Atualmente. E não significa atualmente, é na verdade. Alias, Parece mesmo. não é? Alias, você vai falar assim, a palavra aliás, já tá aí. Mas significa pseudônimo, nada a ver, né? Argument, você olha para ela e fala assim, poxa, significa argumento. Aí não tem nada a ver, é discussão, debate. Até chega, aproxima um pouquinho, mas não tem nada a ver. É a discussão e debate, argument. Aí você fala assim, poxa, bife apareceu, né? Como tá caro um pedaço de bife, né? Mas o bife, na verdade, esse bife aqui é a carne bovina, não é o pedaço de bife. Tá falando sobre o quê? A carne em todo, no geral, né? Então, vamos dizer assim que esse aqui seria um falso amigo querendo virar nosso amigo, assim, tá mais ou menos. Ele não é tão falso assim, né? Tem algumas coisinhas nele aí que dá para considerar. Então, bife, você olha para o bife aí, tá falando sobre carne bovina. College não é colégio, é faculdade, tá bom? Ah, mas esse aí até que ajuda um pouco. College. Eventually, finalmente, não é eventualmente. Olha só como é que pode enganar a gente. Exit, né? Não é êxito, não é êxito, é saída, sair. Vocês, com quem jogam para um joguinho aí ou algum programinha, tem lá o exit para você sair do programa, do jogo, né? Injury, ferimento, né? Não é injúria. Lecture, né? Não é leitura, é palestra, aula. Ó, aqui nós vimos lá, library, não é livraria, livraria não, livraria seria aí um lugar onde a gente compra um livro, né? Mas não é biblioteca, é
Livraria, nós normalmente utilizamos o termo bookstore, né, que é a loja de livros. Olha, vai o lanchinho aí, cuidado, mas não é lanche, né? Se fala lunch mesmo em inglês, mas é almoço, office, não é ofício, é Eu já vi escritório. essa palavra. Eu pensei Office, que era aham, tem muito algum home um office. cancelamento, algum trem. Por exemplo, a Nada a palavra ver, home ó. office, né? Ficou bastante na moda na pandemia. Muita gente trabalhando em casa, trabalhando no home office, que é o quê? Home é casa, escritório. Então, escritório em casa, home office, certo? Parents, aqui, parents, não é parentes, são nossos É pais. país. Prejudice, não é prejudicar, prejudicial, é preconceito. Push, ó, esse aqui é o contrário, né? Você pode falar, aqui é puxar, não é puxar, é empurrar, né? Realize, não é realizar, é perceber. Retired, não é retirar, é aposentado. E tax, esse aqui pode enganar muita gente. Não é tax, é imposto. Olha só. Então, preste atenção nos seus inimigos aí, viu? Preste atenção nos seus inimigos. Vamos lá. Tem mais falsos cognatos aqui, viu, pessoal? Você pode conhecer mais aqui nesse link, ó. Tem mais inimigo aí, tá? Vocês podem ir lá. Formação de palavras, morfologia. Tem um microfone aberto aí. Tá saindo um pouquinho de ruído aqui para mim. Formação das palavras, morfologia. É possível ainda. Deixa eu ver aqui quem é. É Vitória, Vitória Martins. Desliga um Oi. pouquinho aí o microfone aí, só para não dar muita interferência aqui, tá? Tá. Obrigado. A informação das palavras, morfologia. É possível ainda conhecermos o significado de algumas palavras. Ó, vocês vão aprender agora 400 palavras em um minuto. Vocês acreditam? Vamos lá, então. Não vai ser um minuto que eu vou Acredito, não. explicar mais detalhadamente aqui, tá? Mais 400 palavras. Como é que vocês vão aprender essas palavrinhas aí, ó? É através das seguintes regras. Só prestar atenção nas regras aqui, ó. Ó, regra um: toda palavra em português que terminar com dade, terminou com dade, você tira dade e coloca TY. É a mesma coisa. Cidade, sit. Velocidade, velocity. Simplicidade, simplicity. Naturalidade, naturality. Capacidade, capacity. Então, ó, se a É gente só tirar o inverter, D isso, e se a fica a gente mesma inverter, palavra. aham, isso. Se a gente inverter aqui o seguinte, ó, toda palavra em inglês, essas palavrinhas normalmente que termina com TY no final, gente, em português seria você colocar, é só tirar o TY e colocar o DAD, porque normalmente é assim, a gente vai encontrar mais texto em inglês, né? Seria o contrário aqui, né? Ou seja, toda palavra que a maioria das palavras terminarem com, eu não vou dizer toda porque eu nunca olhei todas, mas normalmente as palavras aí terminadas com TY no final, TY, vocês vão colocar DAD em português. Por exemplo, sit, tá aqui sit. Aí você tira o TY e coloca DAD, então já virou a palavra em português. Sit significa cidade. Pegaram aqui essa ideia? Essa aí eu Sim. entendi. Beleza, beleza. Ah, já aprenderam aqui, só nessa tapada aqui, vocês já pegaram aí mais de 100, viu? Vamos lá, rapaz, é rápido demais. Esse professor aqui eu vou falar, viu? Vocês vão ficar fera, ó. Vamos lá, regra 2. Ó, a palavra, eu vou ir de inglês a português, tá? Porque eu acho que fica melhor, né? Inglês para português. Porque a gente está tentando aprender quando a gente se deparar com as palavras em inglês para trazê-las para o português. E aqui está vindo do português para o inglês, né? Então vamos lá. Simplification. Aí você vê a palavrinha lá terminado com esse tchan aqui, ó. T-I-O-N. Quando você vê isso aqui, eu vou pegar simplificar e vou colocar, tiro o tion aqui e coloco o são.
Então vai ficar simplificação. Então as palavras aqui, ó, que o são equivale ao tion aqui, ó. Então simplificação é igual simplification. Nação, nation. Observação, observation. Naturalização, naturalization. Sensação, sensation. Certo? Entenderam? Não. Como é que é? Quando tiver o. Entendi. Ó, quando nós tivermos aqui, ó, tion, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, acho que vai dar certo. Vou colocar no Word aqui. Peraí, viu? Só um instantinho, só um pouquinho. Vai facilitar bastante aqui agora para vocês. Tá aparecendo o que para vocês aí, gente? A mesma tabela. Não, tá aparecendo uma página em branco não, do Word não, né? Não. Tá, peraí. E agora tá aparecendo, tá? Tá. Word, pronto. Beleza, deixa eu colocar aqui. Ó, vamos ver aqui a palavra, ó. Nation. Aí você vê essa palavrinha lá. Deixa eu aumentar ela aqui, tá muito pequenininha para vocês, eu acredito. Aí você vê essa palavrinha aí, tá dando de ler aí, gente? Sim. Vamos lá, nation. Aí você vai falar assim, poxa, terminou com o quê? Terminou com esse tion aqui, né? Uhum. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o NA e colocar no lugar do tion, você vai colocar o são. Ah, mas só todas que tiver com esse T1. É igual eu tô falando, né? Eu não vou dizer que são todas, porque pode, às vezes aparecem exceções, né? E é complicado você ver tudo, mas eu vou te dizer assim que mais de 90% eu posso te dizer com toda certeza que sim. Normalmente quando você vê palavras lá, por exemplo, civilization, é, civilization. Aí nós temos aqui, ó, como é que vai ficar essa palavra em Português? português? Hã? Em português? Hã? Civilização. Então, ó, o são aqui substituindo, ó, o tchon lá. Ah, professor, entendi, é fácil. Não é isso? Vou colocar mais outra aqui para terminar essa regra aqui, ó. É... Sen, sensation. Vamos lá, vamos usar agora aqui a regra, ó. Vai ficar, ó. Eu vou pegar a mesma palavra, ó. Sensation. Como é que ela vai ser agora em inglês? Eu vou tirar o tion, ó. Vou colocar o quê? Sensação? No lugar do tion eu coloco o são, Sensação? né? São. Isso, né? Ó, outra aqui, ó. Pegar aqui. Opa, pressão. Ó, naturalization. Aí a gente pega aqui essa mesma palavra, naturalization. Vou tirar quem aqui, gente? Tion. John. Tion. E coloco quem no lugar dele? E coloco o quê? Qual pedacinho que eu vou colocar no lugar Ação. dele? Só o pedacinho. Ação. São, São. né? Ah, O pedacinho que eu não vou é colocar som. aqui é são.
Naturalização. Então, simples demais, não é isso? Ah, é fácil, moço. Muito bom, né? Vamos lá, ó. Vamos para a próxima aqui, ó. Ó, a próxima. Vou apagar essa daqui. Ó. Quando vocês verem essas palavrinhas, a maioria dessas palavrinhas aqui, terminada com LLY, veja só, LLY. O Vai que que vocês vão acrescentar o fazer? quê? Hã? Vai ser Vamos, acrescentado o quê? vamos lá, esse aqui é o mente. Então vai ficar, ó, eu tiro esse LL aqui, tá? LLY, e vou colocar o que no lugar dele? Mente. Mente. Naturalmente. Natural. Ó, se era LLY, eu tiro esse LLY e coloco mente. Opa, esqueci o L, viu? É. Naturalmente, Naturalmente. naturally. Naturally. Facinha. Então, a mesma coisa, o LLY equivale em português ao mente, certo? Agora eu tô concordando, viu, com o que o senhor falou no início das aulas. Aham. Tá vendo aí, professor? Português é mais, ou inglês é mais fácil que português. Ó, genetically. Que palavra é essa? Gente, eu não vou nem mudar aqui. O que que significa aí? Faz de cabeça aí. O que significa isso? Ó, genetically. Geneticamente. Justamente. Geneticalmente. Você já sabia, você sabia, você não sabia que sabia. É, Agora, a regra 4 tem mais aqui, ó, é muita palavra que dá para vocês pegarem, muita coisa mesmo, ó. É, por exemplo, ó, palavras aqui. Outra regra, ó. Essence. Quando terminar, quando terminar aqui, pessoal, com esse ence, depois vocês só precisam estar gravando. Isso vocês praticando, vocês vão gravando, tá? Vocês vão gravar a regra primeiro, depois vocês vão utilizar. Vocês têm que gravar a regra. Gravou a regra. Ah, minha filha, aí agora vocês conseguem, nem 400 palavras, não, conseguem mais de 1000, né? Através dessa técnica aqui. Então, essence. No lugar aqui, ó, no lugar quando terminar com ence, a gente substitui, ó, ence, substitui por é. Aqui no caso, a gente vai pegar o. Opa, só. Certo? Ência. Então aqui, essence. Vai ficar o quê? Coloca o que agora? Ência. No lugar. esse. Essence, essência. Certo? Ai, é Por exemplo, fácil. aqui, por exemplo, é, por exemplo, frequency. Frequência. Frequência. Vou botar aqui vou botar aqui o acento. Frequência, aí vai. Eu vou botar essa aqui para vocês. Essa aqui super difícil para vocês, ó. Mas também só dá certo quando o tem. Vocês têm que olhar o final da palavra, né? É, Não é todas aqui, tem muitas palavras, né? Eu tô falando assim que muitas palavras mesmo que vocês vão fazer isso aí, mais de 400 palavras. Eloquence significa o quê? Eloquência? Justo. Eloquência. Ence por ência, né? Aqui vocês entenderam também, né? aham. Sim. Vamos para a regra 5. Eu acho que essa aqui é a última. Essa aqui é a regra 5, que na verdade essa aqui é a mais fácil de
Todas. Se já estava fácil, agora vai ficar mais fácil ainda. Por quê? Toda vez que a palavra terminar com ao, você não precisa mudar nada. Entenderam? Como assim? Ó, Não entendi. é tão fácil que vocês não entenderam, ó. Toda vez que a palavra em inglês, ó, essa aqui, esses em maiores aqui, ó, é em inglês, tá? Isso aqui, ó, em inglês. Terminou com a L, vai ser a mesma coisa em inglês, em português. Natural, só muda a pronúncia, mas natural é Ah, natural. total. É total, general é general, fatal é fatal, sensual é sensual, a escrita, né? Não Ai, meu muda, Deus, é mesmo. certo? A escrita não muda. Então, ó, congratulations para vocês aí, parabéns, vocês conseguiram aí aprender, né? Aí pelo menos 400 palavras em inglês. Caraca, já tá sabendo mais que eu vocês aí, ó. Yeah. Tá vendo? Que bacana. Então é isso, ó. Vamos aqui pro. Tá aparecendo o caderno de apoio, tá aparecendo aí? Não. Não, né? Então vamos lá, deixa eu colocar ali de novo. Pitch. Certo, então nós temos aqui, ó. Isso aí tá no material de vocês, está lá, viu? Vocês vão poder ler de novo, dar uma olhadinha de novo, tá? Quinto, resolvendo desafios da trilha. Já parou para pensar a respeito do motivo pela qual os cognatos existem e por que algumas palavras podem ser traduzidas apenas conhecendo os seus afixos, prefixos e sufixos? Vamos pesquisar. Nos endereços abaixo ou em seu livro didático, pesquise a origem dos cognatos e a importância de se conhecer a morfologia das palavras. Escreva as respostas no seu caderno. Gente, aqui tem muitos links para vocês entrarem em cognatos, falsos cognatos. Vai explicar por que que existem cognatos, né? Por quê? Será que tem alguma coisa a ver aí com o latim, que era uma língua antiga aí que todas as outras os outros países utilizavam em comum, né? Os impérios e tal. Será que tem alguma coisa a ver? Por que que existem aí os cognatos e falsos cognatos, né? E por que que algumas palavras a gente consegue traduzir apenas usando prefixos e sufixos, né? É, então vocês vão aí dar uma lida nesse material e depois responder essas perguntas aí, né? Que está perguntando aí. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Agora, se você conhece cognatos, que tal traduzir um texto do site, né? Skei. Esse texto está repleto de falsos cognatos para você treinar. Ó, o texto aqui, I day at work. I day at work é o primeiro texto aqui, o texto que vocês vão ler. Esse texto aqui está cheio de cognatos. Vocês vão aí fazer uma leitura, né? Vão tentar traduzir sem dicionário. Sem dicionário, vocês vão tentar traduzir aí esse texto. É, utilizando apenas aquilo que você conhece e os cognatos que vocês aprenderam aí, tá? Tente traduzir esse texto dessa forma. 7. A trilha da minha vida. Para que você não se esqueça das dicas importantes que foram compartilhadas, que tal montar seu próprio glossário de falsos cognatos? O que aí vocês vão fazer nessa atividade, meu povo? Vocês vão fazer o quê? Irão utilizar aí o caderno de vocês e vão criar um, uma lista, um glossário, né, que é uma lista aí de falsos cognatos. Pesquisem na internet falsos cognatos. Coloque pelo menos uns 20 falsos cognatos
no seu caderno, tá? Falsos cognatos que não foram mencionados aqui nessa atividade. Lembra lá daquele momento que nós tivemos aqui falando sobre falsos cognatos? Lá tem um link, né? Aqui mesmo, ó, aqui em cima, ó, tem um link, ó, para vocês utilizarem. Tá cheio de link aqui falando de cognatos e falsos cognatos. Vão pesquisar aí. Se vocês quiserem, gente, eu já utilizei aqui esse aplicativo, ó, para melhorar o inglês, ó, né? Até hoje eu utilizo um, porque assim, mesmo que eu dou aula de inglês, mas eu não sei de tudo. Nem um americano sabe de tudo da língua dele, nem um brasileiro sabe de tudo da língua dele. Imagine eu. Então eu utilizo aqui, ó, Quizlet, né? Que é um aplicativo muito legal. Tem na Play Store ele. Na sua loja aí do seu Android, seu celular, tem o Quizlet. Esse Quizlet aqui, você pode ir no YouTube, aprender a usar ele, pega um vídeo lá explicando como é que usa o Quizlet. Você vai montar um flashcards para vocês, que é bem legal, tá? Vai no YouTube e pesquisa assim, como utilizar Quizlet. Olha o nome aqui, ó. Aí vocês podem estar fazendo esses flashcards que vai ajudar vocês a memorizarem muitas palavras. Vocês aprendem muitas palavras mesmo, memorizando-as, certo? Então aqui, vocês vão fazer no caderno de vocês um glossário. Glossário, ou seja, uma lista de palavras, ou seja, vocábulos falsos cognatos, certo? Se vocês tiverem dúvida, vai abrir o microfone perguntando aí. Proposta de intervenção social. Que tal deixar a criatividade fluir e construir você mesmo jogos sobre vocabulário? Gente, vocês podem estar utilizando. Uma vez mesmo, minha esposa estava dando aula de inglês, que ela também tem formação em inglês, e ela criou uns jogos muito legais, né, para os alunos, que é o seguinte, bingo, jogo da memória, dominó, usando inglês, muito legal mesmo. Por exemplo, o jogo da memória funciona muito bem, né? Você vai colocar lá, por exemplo, o jogo da memória melancia, por exemplo, watermelon. E aí vocês vão criar duas fichinhas para melancia, né? Porque é jogo da memória. Eu acho que vocês sabem como é que se joga o jogo da memória. Então vai ter lá a imagem e o nome dessa imagem em inglês. Você não vai botar em português, não. Só bota o nome da imagem e ela em inglês. Então vocês vão fazer o quê? Vão criar aí, vão usar a criatividade de vocês agora e vão criar um jogo da memória. Vocês podem usar, por exemplo, o dominó. O dominó não tem lá os lados, que é tem um de dois, tem um de três, né? Três pinguinhos. Ao invés de você colocar, por exemplo, um pontinho, você vai colocar o número one em inglês, escrito one. O de dois, two, três, three, né? Então vocês aí vão criar um jogo. E mais uma coisa, se vocês tiverem aí um menino, um irmãozinho dentro de casa, um sobrinho, alguma criança dentro de casa, você pode até brincar e ensinar inglês para essa criança, né? Olha que legal. Então vocês vão criar um jogo aí em inglês, tá? Vocês podem estar pedindo auxílio para mim lá no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês, tá bom? E usando essa criatividade, pesquise no Google, coloca lá como construir jogos em inglês, tá bom? Vamos criar esses jogos aí. E essa autoavaliação aqui é só para mostrar mesmo, você vai falar lá mais ou menos o que você aprendeu. Isso aqui basta você dar uma lida, né? Nessa autoavaliação aqui e responder, tá bom? Ufa! Gente, essa aula aqui foi pegada, que eu quis explicar bem detalhadamente para vocês aí. Espero que eu tenha alcançado o objetivo, né? É claro que é Foi rápido, muita deu de coisinha para entender. explicar assim. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Entenderam? Ai, eu gostei, professor. Uhum. Mais alguém aí? Eu também gostei. Só que o começo da explicação lá do começo do início, já acabei esquecendo tudo. Não, mas eu vou fazer assim. Essa aula tá gravada, tá gravando aqui, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Vitória Martins, e aí, o que que achou?
Vitória parece estar com um pouco de vergonha, ou não? Então, pessoal, é isso aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, tá bom? E no mais é isso. Eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem a aula de novo, se vocês quiserem, tá? E também estarei lá disponível para ajudá-los. Façam as atividades e coloquem no Google, no sala de aula da Google, tá? Beleza? Então, um forte abraço. Deixa aí um abraço para o professor e já pode estar aí saindo. E até a próxima aula. Tchau, bom dia, professor. Bom dia, tchau, tchau.